Vamos lá, começamos então unindo o material principal com uma costura de segurança, o material principal com a manta térmica, o Etaflon. Fazemos uma costurinha de segurança bem na beiradinha, unindo todo o material. Fazemos isso com o material principal, com as laterais também. Também, se nesse momento você quiser já ali utilizar o bagum no forro, além da manta, pode já estar costurando junto o bagum, o Etaflon e o material principal. No caso, o Etaflon vai ficar no meio, ficar o meio do sanduíche. Aí estou utilizando um sintético Doll 08 fundo em malha. O sintético é um material impermeável, né? Ótimo aí para se trabalhar na costura criativa. Então, passo essa costurinha de segurança bem na beiradinha em todo o material, fazendo essa união. Estou usando a linha de nylon 60 e uma agulha número 18. Nesse momento eu já faço pique nessa parte menor, que é a de 22, que é onde nós vamos então agora aplicar já as alças. Essa alça que eu vou utilizar é uma alça de polipropileno, ela tem 30 de largura e tem um tamanho, são duas alças que você vai utilizar de 30 centímetros cada, né? A partir do meio dessa marcação, eu marco daquele piquezinho, eu marco 5 centímetros para cada lado. Bem nessa marcaçãozinha que foi feita ali de 5 centímetros, a partir da marcação do meio, nós já fazemos a costurinha ali e eu uso o meio da marcação. Eu marquei ali com uma canetinha de sintético, então bem nesse meio, eu coloco a alça ali, né, bem no meio. Então, a partir da marcação, 5 centímetros para cada lado da marcação do meio. E na marcação, eu aplico a alça bem no meio da marcação, ok? Dos dois lados. Nessa largura de 22. Esse corte principal, ele tem 22 de largura e 57 de altura. Finalizamos as alças. Agora, iremos aplicar, então, o zíper. O zíper, ele vai ficar, então, o avesso do zíper, né? Com o avesso aí da bolsa, né? Que, nesse momento, está sendo aí o Etaflon. Mas, se adicionar o bagum, então vai ser o bagum. Ali naquele final, né? Pode-se deixar uma pequena, nesse lado dessa sobra desse zíper, costura ali, e a gente vai estar deixando ali um centímetro, tá? Então, deixa 1 centímetro ali sem costura, nessa parte onde tem essa sobra de zíper. No outro lado, não precisa. O porquê dessa sobra? Porque depois a gente vai aplicar o viés ali, e o zíper vai ter que ficar por cima do viés. Nesse momento aí, nós vamos marcar, então, o meio, fazer um piquezinho. Um pique pequeno, né? Não pode passar esses piques de 0,5, tem que ser bem pequenininho mesmo, para ele não ultrapassar a costura, que é um pé de máquina. Então, Etaflon com Etaflon,
né? Avesso com avesso. Por quê? Porque a gente vai fazer essa lancheira térmica fazendo acabamento externo, né? Com o viés boneon. Um pé de máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Pique com pique. Na marcação, pique com pique. Aí costura um pé de máquina, né, margem de costura do calcador. Retrocesso no início, retrocesso no final. Agora, nesse momento, vamos aplicar então aí o viés boneon. Viés boneon com vinco. Viés boneon, ele pode ser aplicado tanto interno, acabamento interno, quanto externo. O interno, para curvas, ele facilita muito. Ele é poliéster, então vamos queimar, né? Para que ele não desfie. Do outro lado, a mesma coisa. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí pode costurar bem na beirinha ali do acabamentinho do viés boneon. Fica bem bonitinho. Então, agora nós iremos iniciar o fechamento da peça. Então, alinhamos ali. Podemos utilizar ali o clipes para auxiliar, medir, deixar a quininha lá bem certinha. E a costura, margem de costura, um pé de máquina. Retrocesso, com a agulha bem ali na quina, retrocesso no início, retrocesso no final. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos medir com o outro lado que já costuramos. Por quê? Para os dois lados ficarem iguais, para a peça não ficar torta. Depois, quando a gente colocar essa peça em pé, né, digamos, para ela ficar certinha, para não ficar um lado diferente do outro. Então, nós medimos ali os dois lados. Iniciamos a costura a partir da medição ali dos dois lados. Retrocesso no início, retrocesso no final. Do outro lado, a mesma coisa. Mede com o outro lado, que já foi costurado, para poder estar alinhando os 4 lados na mesma altura, ok? Assim a peça fica perfeita, bem alinhadinha. Pode estar usando ali o clips para auxiliar, também a margem, um pé de máquina. Um pé calcador, ali essa medida. Retrocesso, segue, costura até ali, passando até o final mesmo ali daquele viés que tá ali, do acabamento. Essa peça, ela é uma peça muito prática, vendável. Pode estar mudando ali o material,
Dá para fazer no feminino também, como uma marmiteira. Então, aí agora, nós já vamos iniciar o acabamento, que vai ser externo, né? Então, a costura lá, ela foi um pé de máquina. Aí, no momento de aplicar o viés Boneon, essa costura vai ficar bem ali, quase no final do viés Boneon. Aí, 1 centímetro antes de finalizar nessa quina, nós iremos fazer um retrocesso deixando 1 centímetro. Então, ali nessa quina vai fazer automaticamente um cantinho mitrado, porque a gente já vira o viés ali embaixo, e quando a gente já faz essa parada de 1 centímetro antes e faz um retrocesso, tira da máquina, puxa ele ali, ele faz um cantinho mitrado. Daí a gente já ajeita ele ali nesse cantinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí fica perfeito. Em volta todo ele fica perfeito. E nessas laterais, ele fica então com 4 cantinhos mitrados. Ele já faz automático. Não... Por isso, parar 1 centímetro antes. Aí então, a partir de 1 centímetro, que seria a margem ali do viés agora que a gente está utilizando, porque a gente está costurando bem ali, praticamente na beirinha do viés, para dentro. Ele dá certinho ali 1 centímetro, praticamente. Aí já pode fazer o acabamento, né? Deixa ali 1 centímetro, faz o acabamentinho do viés para dentro ali. E do outro lado, a mesma coisa. Tá vendo lá o cantinho mitrado? Fica perfeito. Do outro lado, a mesma coisa, não precisa iniciar com acabamento, porque ali a gente já vai começar, depois vai mais um viés Boneon. Por isso que aqui, quando tem essa sobra do zíper, que ele fica essa sobra, que é calculado para poder abrir a lancheirinha depois. Essa sobra, justamente, ela é uma sobra ali na costura do zíper, para que a gente possa aplicar o viés, então, aí embaixo do zíper. Do outro lado, a mesma coisa. Faz aquela parada de 1 centímetro antes. Retrocesso no início, retrocesso no final. Quando chegar lá, próximo do fundo da lancheirinha, para a costura 1 centímetro antes, faz um retrocesso. Daí puxa o viés, faz esse cantinho mitrado ali, gira a agulha e inicia a costura ali embaixo, no fundo, ó lá. Dá para fazer direto, como eu falei, dá para chegar ali e girar a agulha, mas dá para tirar assim que fica bem tranquilo. Puxando levemente o viés, só uma puxadinha só para estabilizar. Daí aí, nesse momento que nós deixamos lá a costurinha do zíper, né? 1 centímetro lá, ó, para poder costurar por baixo do zíper. Aí praticamente já tá pronta a lancheira. E agora finalizamos a lancheira com o acabamento do viés no zíper. Faz ali
aquele acabamentinho para segurar o viés. Vem dando uma puxadinha leve no zíper. Aí também pode estar costurando bem na beiradinha do viés, que não vai atrapalhar o cursor depois, porque ele tem aquela sobrinha, aquela margenzinha ali do zíper. Fica um acabamento bem bonitinho. Do outro lado, mesma coisa. Acabamento viés boneon com vinco. Ele é muito prático de aplicar. Puxando um pouquinho, vai aplicando. Estou utilizando aí um ponto no fechamento, para aplicar o viés de 4,5, número. É o ponto que é a largura do ponto, tá? Linha nylon 60, agulha 18, sintético doll. Uma queimadinha ali, faço acabamentinho. Estamos quase finalizando. Dá para fazer bastante. E vende o ano todo. Porque dá para usar como lancheira escolar, dá para usar para fazer piquenique no parque, dá para levar no carro, com suco, com água. Esse Etaflon, ele conserva a temperatura ali dos alimentos até umas 2h30. Tá? Então, ele tem um período ali de conservação da temperatura. Até umas 2h30 ali, ele conserva. Então, aí agora, nós já vamos colocar o cursor. Então, a gente vem medindo lá do final do outro lado, colocando o clips para auxiliar, para que fique bem certinho. Ali mede na alça com alça, lá dos dois lados, né, para ficar bem certinho as alças dos dois lados. O zíper é um zíper 5,6 importado e o cursor 5,6. Então, é um cursor que ele já vai encaixar perfeitamente ali, tá? Dá para cortar uma pontinha, olha lá, ó, como eu fiz. Corta um pedacinho e vem com ele. Pode cortar reto, passar ali, queima e faz um acabamentinho. Pode ser no viés ou esse acabamento pode ser do próprio sintético, do próprio material. Aí vai dar preferência. Eu estou utilizando aí agora o acabamento no próprio viés boneon. Então, eu faço aquele acabamento de 1 centímetro, coloco para dentro ali, né? Passo a costura. Geralmente eu deixo ali 1 centímetro. Dou só uma queimadinha e já passo a costura. Ajeito bem ele lá, né? Para ele ficar bem retinho, para não ficar sobra. E dou uma ajeitada ali. Passo a costura, faço o retrocesso. Já começo a tirar os excessos ali de linha. Passo também aonde eu vejo que já passa um pouquinho já queimo ali e venho finalizando assim. Né? Venho tirando todas as costurinhas, as sobras de linha, né? Queimando ali as sobrinhas de linha.
está pronta a lancheira. Olha lá, o zíper fecha, tem aquela abertura. Finalizamos então a nossa lancheirinha térmica.